Olá, pessoal! Continuando nosso estudo da disciplina de expressão gráfica, mais precisamente sobre o desenho técnico, iremos falar a partir desta videoaula sobre o desenho técnico arquitetônico. Então, nada mais é do que a gente trabalhar com projeções, no caso agora de edificações, nos planos de projeções horizontal, vertical e lateral de projeção. Então, nós vamos ter projeções no plano horizontal, que vão ser aí a planta baixa, a planta de locação e cobertura e planta de situação. Teremos também projeções no plano de projeção vertical, que serão os cortes verticais e as fachadas frontal e posterior. Já as fachadas laterais direita e esquerda serão projeções nos planos de projeções laterais. Então, definindo aí inicialmente o que seria planta baixa. A planta baixa, ela pode ser definida como a vista superior de uma edificação qualquer, quando esta é imaginariamente cortada por um plano horizontal secante, a uma determinada altura que corte as paredes, as portas e também, de preferência, a maioria das janelas. Ou seja, é uma vista superior, né? Então, significa que a planta baixa é a projeção horizontal da seção inferior que ficou aí, né, abaixo do plano de corte. A função, né, a finalidade, o objetivo de se confeccionar uma planta baixa nada mais é do que de determinar a forma, as dimensões e distribuições dos compartimentos ou cômodos de uma determinada edificação, mostrando aí suas larguras, seus comprimentos, como também detalhes de portas, janelas e toda a distribuição aí que será, né, determinada nessa edificação. Sendo assim, a planta baixa pode ser considerada como sendo uma vista cortada ou simplesmente um corte horizontal, onde é retirada a parte de cima desse plano e passa-se a olhar para baixo, observando então o piso da edificação, as esquadrias, né, os tamanhos de portas e janelas e como estão distribuídas, bem como as paredes cortadas que estão delimitando os ambientes internos dessa edificação em estudo. Então, aqui nós temos a visualização externa de uma determinada edificação, projeto aí, né, e as imagens cedidas pelo professor Rafael Oliveira Fernandes. Então, nós temos essa edificação, onde, a partir desta imagem, nós vamos passar um plano de corte horizontal secante, como nós falamos anteriormente. A altura padrão que a gente passa esse plano de corte é de 1,5 m. Porém, vale salientar que, dependendo do projeto, pode ser utilizada uma outra altura desse plano de corte. E, se for utilizada essa outra altura, que esta seja especificada no projeto em questão. Então, nós temos a nossa edificação e nós iremos passar um plano de corte horizontal secante, cortando a nossa edificação, e essa altura do plano de corte padrão é de 1,5 m. Quando a gente faz isso, nós vamos começar a retirar a parte que ficou acima do plano de corte. Então, nós vamos começar a retirar como se a gente estivesse, de fato, retirando a parte do telhado da nossa edificação. Então, depois que a gente retira essa parte superior do plano de corte, ficou aí, né, sendo destacado o que foi de fato cortado por esse plano. Então, o que sobrou, né, o que ficou aí abaixo do plano de corte é o que nós vamos representar como sendo nossa planta baixa. Sendo assim, o que sobrou, né, a parte inferior, depois que a gente passa o plano de corte, nós vamos começar a observar essa parte inferior olhando de cima. Como eu falei na definição de planta baixa, é como que a gente estivesse, de fato, trabalhando com a vista superior, né, da parte de baixo que ficou aí do nosso plano de corte. Então, nós começamos a olhar nossa edificação desta forma. Porém, se a gente fosse olhar de fato,
né, desse jeito aqui, a gente acaba aí tendo uma leve distorção, como se a gente estivesse trabalhando com uma perspectiva olhando de cima, né, uma perspectiva superior. E a planta baixa a gente não vai ter essa noção de distorção de perspectiva. Então, nós vamos imaginar como se a gente estivesse olhando aí uma vista ortográfica, que seria basicamente dessa forma. Então, a gente está representando o que ficou cortado, né? O que está em verde foi o que ficou cortado, de fato, pelo nosso plano de corte. E, a partir daí, nós vamos começar a representar nossa planta baixa, o que facilita bastante quando a gente trabalha como se, de fato, a gente estivesse, né, representando uma vista ortográfica olhando de cima, uma vista ortográfica superior da parte que ficou abaixo do nosso plano de corte aí, que passou pela edificação. Sendo assim, quando a gente vai representar por convenção, né, a gente não pinta as paredes, né, elas vão permanecer brancas e vão apenas nos dar a noção aqui da largura, né, da espessura das paredes, de onde estão localizadas as portas, como também as janelas, questão de representação de piso, como também da projeção da cobertura aí do nosso telhado. De preferência, a gente também recomenda que a frente da nossa edificação seja voltada para baixo, como se a gente estivesse representando lá a nossa projeção da nossa edificação no primeiro diédro. Então, aqui nós temos a representação simplificada da planta baixa de uma edificação em estudo, né, com todos os seus compartimentos, os seus cômodos, como também distribuição de portas, de janelas, piso, projeção da cobertura do telhado. E nessa outra imagem nós temos a representação completa da nossa planta baixa, que é com os nomes, áreas dos cômodos, representação do nível do piso, com todas as cotas que são as medidas, né, que a gente vai ter aí tanto para paredes, com representação da identificação também de portas e janelas e linhas de cortes, né, os cortes verticais que nós iremos trabalhar na próxima videoaula, e também com título e escala. Com relação às escalas mais utilizadas no desenho arquitetônico, vale destacar que, na maioria dos casos, a escala mais utilizada para planta baixa, cortes verticais e fachadas é a escala 1:50, podendo ser utilizada também a escala 1:75. Vai depender aí dos detalhes, né, das dimensões que nós vamos ter da nossa edificação. Usa-se também a escala 1:100, 1:200 ou 1:250, quando o nosso projeto tem poucas paredes, poucos compartimentos aí, ou então eles são de grandes dimensões, ou seja, não tem tantos detalhes, então a gente pode, né, utilizar essas outras escalas que também são utilizadas para plantas de locação e cobertura e planta de situação. E se a gente fizer, né, se for necessário representar detalhes da nossa edificação, como detalhe do telhado, detalhe de uma fundação ou de uma determinada parede em questão, a gente pode utilizar as escalas 1:10, 1:20 ou 1:25. Então, aqui finalizamos nossa parte inicial da definição de planta baixa. Nas próximas videoaulas, iremos ver como que representa as paredes, as portas e as janelas, como também falar um pouquinho aí das cotagens, né, da planta baixa.